Tudo começou em uma pequena cidade, onde uma vez existiu uma próspera fábrica de bonecas. Fundada por Marisa, uma talentosa artesã, a fábrica foi um sucesso imediato. Suas bonecas eram diferentes de qualquer outra, com detalhes minuciosos e um toque de realismo que encantava a todos. Por anos, a fábrica prosperou, trazendo alegria a crianças de todos os cantos. Marisa era admirada e respeitada, não só pela sua habilidade, mas também pelo amor que colocava em cada criação. No entanto, o tempo foi implacável. Com o avanço das tecnologias e a chegada de brinquedos mais modernos, a demanda pelas bonecas de Marisa começou a diminuir. A fábrica que outrora pulsava com vida e risos, agora estava vazia e silenciosa. As máquinas enferrujavam, as encomendas eram raras, e Marisa sentia o peso da falência iminente. Ela se via sozinha, lutando contra o desespero e a tristeza, observando suas preciosas criações acumularem poeira nas prateleiras. Cada dia que passava, a situação ficava mais desesperadora. Marisa vendia seus pertences, cortava despesas e ainda assim, não conseguia manter a fábrica funcionando. As dívidas se acumulavam, os funcionários abandonavam seus postos, e Marisa, uma mulher cheia de vida, estava agora à beira do colapso. Numa noite fria, enquanto caminhava pelos corredores vazios da fábrica, Marisa sentiu uma presença. Algo a observava. Ela se virou rapidamente, mas não viu nada. O que Marisa não sabia é que aquela noite seria o início de algo muito mais sombrio do que ela jamais poderia imaginar. Naquela noite, Marisa mal conseguia dormir. A sensação de ser observada a incomodava, mas ela atribuiu isso ao estresse e à exaustão. Pela manhã, ao retornar à fábrica, algo estranho chamou sua atenção. No meio da sala de produção, havia uma boneca que ela não se lembrava de ter feito. Era uma boneca diferente de todas as outras, com olhos profundamente realistas, quase vivos, e uma expressão que parecia mudar dependendo do ângulo que Marisa olhava. Intrigada e um pouco assustada, ela pegou a boneca nas mãos. O toque do material era frio, quase gélido, e uma sensação de desconforto percorreu seu corpo. Marisa passou o dia tentando lembrar-se, em algum momento, havia criado aquela boneca. Revirou seus registros, olhou suas anotações, mas não encontrou nada. Era como se a boneca tivesse surgido do nada. Ao cair da noite, quando Marisa estava prestes a fechar a fábrica, ouviu um sussurro. Era um som suave, quase imperceptível, mas claramente vindo da boneca. Marisa, com o coração acelerado, se aproximou. O sussurro continuou, agora mais nítido: "Eu posso te ajudar." Marisa deu um passo para trás, quase derrubando a boneca. O que estava acontecendo? Seria sua mente pregando peças? Tomada por uma curiosidade mórbida, Marisa pegou a boneca novamente. Seus olhos pareciam agora fixos nela, cheios de uma vida perturbadora. "O que você quer dizer com ajudar?" ela perguntou, sem realmente esperar uma resposta. Mas a resposta veio. A boneca começou a falar, sua voz suave e hipnotizante. "Eu posso trazer de volta a glória e a fortuna que você perdeu. Posso fazer sua fábrica prosperar novamente." Marisa estava apavorada, mas ao mesmo tempo fascinada. Como poderia uma boneca falar? E mais, oferecer-lhe um pacto? Naquele instante, a fábrica escura e vazia parecia cheia de sombras e murmúrios. Marisa sentia que estava à beira de um abismo, prestes a cair. A boneca continuou: "Tudo o que você precisa fazer é aceitar minha ajuda. Mas lembre-se, cada presente tem seu preço." E assim, a semente do pacto sombrio foi plantada. Marisa não conseguia tirar a boneca da cabeça. Aquela voz, aquele olhar. Era como se a boneca estivesse viva, esperando pacientemente que ela cedesse à tentação. Durante dias, ela evitou ir à fábrica à noite, temendo encontrar novamente aquele olhar penetrante. Mas a curiosidade e o desespero eram fortes. Certa noite, incapaz de resistir, Marisa voltou à fábrica. A boneca estava lá, no mesmo lugar, como se soubesse que Marisa voltaria. Tomada por um misto de medo e esperança, ela se aproximou. "O que você quer em troca?" perguntou, sua voz trêmula. A boneca sorriu.
Sim, sorriu, um gesto perturbador em um rosto de porcelana. Para que sua fábrica prospere novamente, você deve me dar algo em troca. Algo muito valioso. Marisa sentiu um calafrio, mas não conseguiu desviar o olhar. O que seria? Ela sussurrou. A voz da boneca era suave e sedutora. Crianças. A vida de crianças. Precisamos de suas energias para trazer de volta a glória que você perdeu. Marisa recuou, horrorizada. Como poderia considerar tal coisa? Sacrificar crianças? Mas, ao mesmo tempo, a promessa de recuperar tudo o que havia perdido era tentadora. Os dias seguintes foram um tormento. Marisa tentava se concentrar no trabalho, mas a voz da boneca ecoava em sua mente. As contas se acumulavam, os credores ligavam incessantemente, e sua filha perguntava por que não podiam mais comprar coisas simples. O desespero crescia a cada dia. Finalmente, numa noite sem lua, Marisa tomou uma decisão. Voltou à fábrica, enfrentou a boneca e, com lágrimas nos olhos, disse: "E se eu aceitar? Como isso funcionará?" A boneca, com seus olhos brilhando na escuridão, respondeu: "A cada mês, uma criança desaparecerá. Em troca, sua fábrica florescerá. Mas lembre-se, o preço é alto, e não há volta." Marisa sentiu um peso esmagador em seu coração. Estava prestes a fazer um pacto com algo que nem sequer compreendia. Mas a promessa de recuperar sua vida, sua glória, sua fábrica, era irresistível. Com um último suspiro, ela fechou os olhos e disse: "Eu aceito." E assim, o pacto sombrio foi selado, lançando Marisa em um abismo de terror e arrependimento que ela jamais poderia imaginar. Após selar o pacto, Marisa sentiu um frio tomar conta de seu corpo, como se a própria escuridão houvesse a envolvido. No dia seguinte, algo estranho começou a acontecer. A fábrica, que estava há meses sem receber pedidos, começou a receber ligações e mensagens de clientes antigos e novos. As bonecas, há muito esquecidas, de repente estavam na moda novamente. Marisa mal podia acreditar no que via. As encomendas chegavam aos montes, e ela se viu trabalhando dia e noite para atender à demanda crescente. Seus antigos funcionários retornaram, a fábrica voltou a pulsar com vida, e, em pouco tempo, os cofres começaram a se encher. A promessa da boneca estava se concretizando. Porém, a cada novo sucesso, uma sombra de inquietação crescia dentro de Marisa. Ela não conseguia esquecer o preço que havia concordado em pagar. O primeiro desaparecimento ocorreu um mês após o pacto. Uma garotinha da vizinhança simplesmente desapareceu, sem deixar rastros. A polícia foi chamada, buscas foram feitas, mas nenhum sinal da criança foi encontrado. Marisa sabia o que havia acontecido, mas mantinha o segredo enterrado em seu coração. Cada sorriso de seus funcionários, cada elogio dos clientes, era uma punhalada em sua consciência. Ela tentava justificar a si mesma, dizendo que não tinha escolha, que era pela sobrevivência da fábrica e de sua própria família. Os meses passaram, e com cada novo desaparecimento, a fábrica florescia ainda mais. Mas Marisa mal conseguia olhar nos olhos de sua própria filha. A culpa e o medo a consumiam. Ela começou a ter pesadelos, visões das crianças desaparecidas, suas vozes ecoando em sua mente, suplicando por ajuda. Uma noite, ao caminhar pela fábrica, Marisa encontrou a boneca novamente. Ela estava diferente, mais sinistra, quase viva. "Você está cumprindo sua parte do pacto", disse a boneca, seus olhos brilhando com uma malícia inumana. "Mas lembre-se, o último sacrifício deve ser o mais precioso." Marisa sentiu um nó na garganta. Não sabia qual seria o preço final, ou que o seria mais precioso do que vidas inocentes. O terror absoluto a dominou, mas a fábrica continuava a crescer, a prosperar. Ela estava presa em um ciclo infernal, sem saber como escapar. Cada dia era uma batalha contra a loucura, contra o desespero. Marisa estava caminhando em uma corda bamba, sabendo que a qualquer momento, a queda seria inevitável. E no fundo de sua alma, uma pergunta persistia: e até onde ela estaria disposta a ir para manter seu sucesso? E a resposta, ainda que terrível, estava prestes a ser revelada.
Os dias de glória finalmente haviam retornado. A fábrica de Marisa estava no auge do sucesso, maior e mais próspera do que jamais fora. As vitrines das lojas estavam repletas de suas bonecas, e as crianças, fascinadas pelos brinquedos incrivelmente realistas, imploravam aos pais para terem uma. Marisa, sempre ocupada, parecia uma sombra do seu antigo eu. Embora sorrisse para seus funcionários e clientes, seu sorriso era vazio, seus olhos, opacos. O peso dos desaparecimentos a corroía por dentro, mas ela escondia isso de todos. A cidade, por sua vez, celebrava o renascimento da fábrica, alheia aos sacrifícios sombrios que sustentavam aquele sucesso. Os jornais locais não paravam de escrever sobre a incrível reviravolta da fábrica. Entrevistas, reportagens, visitas de influenciadores. Tudo parecia perfeito, um verdadeiro conto de fadas. Mas Marisa sabia que estava vivendo um pesadelo. Cada nova venda, cada elogio, era um lembrete do pacto macabro que ela havia feito. Sua filha, Clara, notava a mudança na mãe. Marisa estava mais distante, oscilando entre momentos de carinho desesperado e uma frieza assustadora. Clara, ainda pequena, não entendia completamente, mas sentia que algo terrível estava prestes a acontecer. Enquanto a fábrica prosperava, os desaparecimentos continuavam. E cada vez que uma criança desaparecia, Marisa se isolava mais, presa em uma espiral de culpa e arrependimento. A boneca misteriosa, agora sempre presente em seu escritório, parecia observar cada movimento, cada decisão, como se saboreasse o tormento de Marisa. Marisa tentou de tudo para encontrar uma saída. Procurou padres, rezou, tentou desfazer o pacto. Mas a boneca estava sempre lá, lembrando-a de que não havia volta, que o preço devia ser pago até o fim. O sucesso da fábrica era uma gaiola dourada, uma prisão onde Marisa estava condenada a viver com suas escolhas. A comunidade, encantada com o renascimento da fábrica, começou a organizar eventos para celebrar. Festivais, desfiles, tudo girava em torno das bonecas de Marisa. E quanto mais a fábrica brilhava, mais escura se tornava a alma de Marisa. Cada vez mais, ela se via contemplando o inevitável. O pacto exigia o sacrifício mais precioso, e Marisa sabia que o tempo estava se esgotando. A fábrica estava no auge, mas sua vida, sua sanidade, estavam prestes a desmoronar. A promessa de glória e fortuna havia se cumprido. Mas a que custo? Marisa sabia que o fim estava próximo, e a escolha que teria de fazer era mais terrível do que qualquer pesadelo que já tivera. A cada mês, o desaparecimento de uma criança era anunciado com desespero e tristeza pela comunidade. Pais devastados, ruas repletas de cartazes com rostos inocentes, e investigações que sempre terminavam sem respostas. Marisa, consumida pela culpa, mantinha seu segredo sombrio, observando em silêncio o sofrimento que havia causado. Em uma noite silenciosa, Marisa foi despertada por um som peculiar vindo do quarto de Clara. Com o coração apertado, ela se levantou e caminhou em direção ao quarto da filha. Lá, encontrou Clara segurando a boneca misteriosa, conversando com ela como se fosse uma amiga íntima. Marisa sentiu um arrepio ao ouvir Clara dizer: "Mamãe vai nos salvar, não vai?" Marisa pegou a boneca das mãos de Clara e a colocou no fundo do armário, fechando a porta com firmeza. Clara, com os olhos cheios de inocência, perguntou: "Mamãe, por que você está triste?" Marisa, lutando contra as lágrimas, apenas a abraçou. "Não se preocupe, querida. Está tudo bem." Mas Marisa sabia que nada estava bem. A presença da boneca na vida de Clara era um lembrete constante do preço final que teria de pagar. Será que o preço final seria a vida da sua preciosa filha? Cada dia que passava, Marisa se sentia mais próxima do abismo. Ela sabia que o sacrifício estava se aproximando e que deveria tomar uma decisão impossível. Uma noite, a boneca voltou a falar com Marisa. "O tempo está se esgotando. Você sabe o que precisa ser feito." Marisa sentiu um pavor absoluto, mas a voz da boneca era implacável. A última criança seria sua filha. Só então o pacto estará completo. Marisa passou a noite em claro, lutando contra a decisão que sabia ser inevitável.
Ao amanhecer, com os olhos vermelhos e o coração pesado, ela tomou uma decisão. Pegou Clara pela mão e a levou para a fábrica. Clara, inocente e confiante, seguiu a mãe sem questionar. Dentro da fábrica, Marisa guiou Clara até a sala onde a boneca estava. Clara olhou para a boneca e depois para a mãe, percebendo a tensão no ar. Mamãe, por que estamos aqui? Marisa, com lágrimas escorrendo pelo rosto, respondeu, porque eu te amo mais do que qualquer coisa no mundo. Ela sabia que não podia continuar com aquilo. Não podia sacrificar sua própria filha, mesmo que isso significasse perder tudo. Com um grito desesperado, Marisa pegou a boneca e a jogou contra a parede, destruindo-a em pedaços. Uma sombra negra emergiu dos destroços, gritando em fúria antes de desaparecer na escuridão. Marisa caiu de joelhos, abraçando Clara com força. Está tudo bem agora, querida. Está tudo bem. Mas no fundo, ela sabia que havia algo mais sombrio à espreita, algo que ela não poderia simplesmente destruir. O sacrifício silencioso havia sido feito, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. As trevas dentro de Marisa eram profundas, e o preço que ela pagaria ainda não havia sido completamente revelado. Os dias seguintes à destruição da boneca foram estranhamente tranquilos. A fábrica continuava a funcionar, os pedidos ainda chegavam, e por um breve momento, Marisa acreditou que tudo havia acabado. Ela pensou que ao destruir a boneca, tinha quebrado o pacto e salvado sua filha. Mas à medida que o tempo passava, pequenos detalhes começaram a perturbá-la. Os funcionários da fábrica, antes cheios de vida, pareciam agora apáticos e distantes. As bonecas que saíam da linha de produção tinham um ar estranho, quase sinistro, como se algo maligno estivesse impregnado nelas. Uma noite, enquanto Marisa revisava documentos em seu escritório, uma série de batidas suaves ecoou pela sala. Olhou ao redor, mas não viu ninguém. As batidas continuaram, agora mais fortes, parecendo vir de dentro das paredes. Com o coração acelerado, Marisa seguiu o som até um armário antigo, trancado há anos. Dentro do armário, encontrou uma boneca que parecia exatamente como a que havia destruído. Mas essa boneca estava diferente, sua expressão mais vívida e assustadora. Ao pegar a boneca, Marisa sentiu uma onda de frio atravessar seu corpo. A boneca abriu os olhos e sussurrou, o pacto ainda não está completo. Marisa deixou a boneca cair, suas mãos tremendo. Como isso era possível? Ela tinha destruído a boneca, quebrado o pacto. Mas agora, a voz da boneca soava em sua mente, lembrando-a do preço que ainda devia ser pago. Nos dias que se seguiram, Clara começou a apresentar comportamentos estranhos. Ela falava sozinha, seus olhos às vezes refletiam uma escuridão que não deveria estar ali. Marisa, consumida pelo pavor, procurou ajuda de padres e especialistas, mas ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo. Uma noite, Clara desapareceu. Marisa procurou desesperadamente por toda a casa, pela fábrica, gritando o nome da filha. Finalmente, encontrou Clara na sala de produção, cercada por bonecas que pareciam observá-la. Clara olhou para a mãe com um sorriso perturbador e disse, mamãe, elas estão aqui para me levar. Marisa tentou pegar Clara, mas as bonecas começaram a se mover, suas mãos de porcelana agarrando Marisa com força. Desesperada, Marisa lutou contra as bonecas, tentando libertar sua filha. Mas quanto mais ela lutava, mais clara se tornava a verdade, o pacto não podia ser desfeito. Clara foi levada para o centro da sala, e as bonecas formaram um círculo ao seu redor. Marisa, impotente, observou enquanto uma sombra negra emergia das bonecas, envolvendo sua filha. Não, gritou Marisa, sua voz ecoando pela fábrica. Mas era tarde demais. A sombra desapareceu, levando Clara com ela. Marisa caiu de joelhos, devastada, sabendo que tinha perdido a coisa mais preciosa de sua vida. As bonecas, agora imóveis, pareciam zombar de seu sofrimento. Marisa ficou ali, na escuridão da fábrica, percebendo que a verdadeira revelação era ainda mais horrível do que ela poderia imaginar. O pacto tinha sido cumprido, mas o preço havia sido muito mais alto do que qualquer riqueza ou sucesso poderia justificar.
E no silêncio da fábrica, Marisa soube que nunca mais seria a mesma. A dor da perda, o peso da culpa, eram fardos que ela carregaria para sempre. A fábrica, que antes brilhava como um farol de esperança e sucesso, estava agora mergulhada em uma escuridão opressiva. Marisa, quebrada pela perda de Clara, vagava pelos corredores vazios, uma sombra de sua antiga personalidade. Seus passos ecoavam como lamentos na vastidão do lugar, e cada canto parecia sussurrar os horrores do pacto que ela havia feito. O tempo passou, mas a ferida em seu coração nunca cicatrizou. Marisa evitava a sala de produção, onde tantas vezes ouvirá os risos de sua filha. A fábrica continuava a funcionar, mas para Marisa, tudo era vazio e sem sentido. As bonecas ainda eram fabricadas, vendidas e adoradas, mas ela sabia que estavam impregnadas de algo maligno. Uma noite, sem conseguir dormir, Marisa foi até o escritório, onde a boneca ressurgida estava guardada. Seus olhos a encaravam, cheios de um conhecimento cruel. "Por que?" ela sussurrou, sua voz falhando. "Por que você levou minha filha?" A boneca não respondeu, mas a sala pareceu se encher de um frio sobrenatural. De repente, as luzes piscaram e Marisa ouviu uma risada suave, familiar e dolorosa. Clara. A risada de sua filha ecoava pelas paredes, como um fantasma preso entre dois mundos. Marisa seguiu o som, seu coração batendo descontrolado. Ela chegou à sala de produção, onde viu Clara de pé no centro, cercada pelas bonecas. "Mamãe, por que você fez isso?" perguntou Clara, sua voz suave e cheia de dor. Marisa caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu não sabia. Eu pensei que estava fazendo a coisa certa." Clara se aproximou, sua mão pequena e fria tocando o rosto de Marisa. "Você condenou a todos. Agora, estamos todos presos aqui, para sempre." Marisa sentiu o peso das palavras de sua filha como uma lâmina atravessando seu coração. Ela olhou em volta, vendo as bonecas se moverem, suas expressões vazias se tornando cada vez mais vivas, cada uma representando uma criança perdida. O horror da realidade a atingiu com força esmagadora. Ela não havia apenas perdido Clara. Havia condenado todas aquelas crianças a um destino pior que a morte. As bonecas, antes inanimadas, estavam agora cheias das almas das crianças desaparecidas, prisioneiras de seu pacto insano. Desesperada, Marisa gritou, um som que reverberou pela fábrica, um lamento de puro desespero. Ela pegou Clara nos braços, sentindo a frieza de seu corpo, e começou a implorar por perdão, por uma maneira de desfazer o que havia feito. Mas não havia perdão, não havia redenção. O pacto estava cumprido e o preço pago. As bonecas, agora cheias de vida macabra, começaram a rir, suas vozes unidas em uma sinfonia de terror. Marisa viu sua própria sanidade se desfazendo, sua mente se fragmentando sob o peso da culpa e do horror. A fábrica, uma vez símbolo de sua habilidade e sucesso, tornou-se sua prisão eterna. Marisa estava condenada a vagar pelos corredores escuros, assombrada pelos fantasmas das crianças que ela sacrificará. E no centro de tudo, a boneca, com seus olhos de porcelana, observava, um lembrete eterno do preço final que ela pagará por sua ambição. Assim, a história de Marisa se tornou um lamento eterno, um aviso para todos sobre os perigos de fazer pactos com forças que não compreendemos. E a fábrica de bonecas, embora ainda em funcionamento, guardava uma energia macabra, sussurrada em noites frias e escuras, quando as sombras pareciam se mover por conta própria. Se você ficou arrepiado com a história de Marisa e seu pacto sombrio, não perca a chance de mergulhar ainda mais fundo no mundo do terror. Inscreva-se em nosso canal para mais contos aterrorizantes que desafiam a mente e provocam os medos mais profundos. Aqui, você encontrará narrativas que vão te prender e fazer seu coração acelerar. Se você ama histórias que misturam suspense, mistério e o macabro, este é o seu lugar. Junte-se a nós e não perca as próximas histórias que prometem deixar você perturbado. Inscreva-se agora e entre no mundo onde o terror se torna realidade.